Se você acha que sair das dívidas é apenas uma questão de dinheiro, você está errado. O homem mais rico que já existiu, Salomão, o rei de Israel, há 3.000 anos, pediu uma coisa para Deus quando subiu ao trono. Ele não pediu riqueza, não pediu poder. Ele pediu sabedoria e recebeu os dois. Isso me diz tudo sobre por que tanta gente sai das dívidas e volta. Não é só falta de recurso, é falta de sabedoria e é isso que nós vamos conquistar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar 5 lições de Salomão que se aplicam diretamente à sua situação financeira. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. E o meu papel é ajudar você a sair das dívidas. E hoje o papo tá diferente. A gente vai falar de um livro, é esse aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen K. Scott, e de como a sabedoria de Provérbios, escrita há mais de 3.000 anos, continua sendo a chave para quem está endividado hoje. E eu não vou te dar aqui um resumo do livro, eu vou te mostrar 5 lições que eu, como advogado especialista em recuperação financeira, vejo sendo ignorada todo santo dia por quem tenta sair das dívidas do jeito errado. E se esse tema já está fazendo sentido para você, deixa o like agora e me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. E olha só esse dado que saiu recentemente da CNDL do SPC Brasil. 84,91% das pessoas que entraram no cadastro de inadimplentes já estiveram lá antes. Quase 9 em cada 10. E tem mais. O tempo médio entre sair das dívidas e voltar para elas é de 75 dias. 2 meses e meio. Cara, isso não é azar. Isso é padrão. Então eu te pergunto com muita sinceridade. Quando você pensa em sair das dívidas, o que você está buscando de fato? Você está buscando limpar o seu nome ou está buscando mudar a forma como você lida com o dinheiro? Porque a maioria das pessoas quer o primeiro. E é exatamente por isso que volta para o segundo problema. E olha, em menos de 3 meses. Salomão entendeu isso antes de qualquer um. E ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E a sabedoria que ele nos deixou em Provérbios é, até hoje, o mapa mais preciso para quem quer sair das dívidas de verdade. E não é só limpar o nome, mas é não voltar mais. Então vamos às 5 lições. Lição 1. Defina a sua visão. Salomão escrevia lá em Provérbios: sem visão o povo perece. E eu vejo isso acontecer toda semana no meu trabalho, com os meus clientes, com os meus alunos. A pessoa está endividada, ela está estressada e ela está com a cabeça no curto prazo e tão somente. O único objetivo é parar de ser cobrada. E quando ela consegue, para. No final das contas, não construiu nada, porque ela não tem um destino definido. E o padrão que criou aquela dívida continua lá, intocado. E aí eu te pergunto, em algum momento, você já parou para escrever, de verdade, aonde você quer estar financeiramente daqui a 5 anos? Não no sonho, mas como um mapa, um destino, um endereço. Porque sem visão clara, qualquer acordo que você fechar vai ser temporário. Porque a rota não vai mudar, porque no final das contas, a bússola não foi ajustada. Lá no método EJECT, no módulo Conduta de General, nós começamos exatamente aqui. Antes de qualquer ação financeira, você precisa saber pelo que você está lutando. A sua visão é a âncora emocional que vai te manter firme, sobretudo quando a pressão começar a apertar. E agora eu quero te apresentar a lição número 2, porque você precisa calibrar a esperança com o realismo. E essa aqui é o que mais derruba as pessoas. E Salomão sabia disso. E deixa eu te contar a história de um homem que talvez seja um dos maiores símbolos de mentalidade blindada da nossa história recente. É o almirante James Stockdale, lá da Marinha dos Estados Unidos. Ele ficou muito famoso porque ele ficou preso por 7 anos e meio em um campo de prisioneiros lá no Vietnã. Ele foi torturado repetidamente ao longo desses 7 anos. E ele saiu de lá de pé, firme, enquanto muitos dos seus colegas que estavam ao seu redor não saíram e morreram lá no campo de concentração. E quando ele foi perguntado o que diferenciava as pessoas que sobreviviam daquelas que não sobreviviam, Stockdale foi muito categórico. E ele falou algo que fez muito sentido para mim. Aqueles que mais morriam eram os otimistas ingênuos. Aqueles que falavam, estaremos livres no Natal. Não acontecia de sair no Natal, a pessoa ficava frustrada. Estaremos livres na Páscoa. Chegava a Páscoa, as pessoas não saíam. E aí a esperança ia acabando e no final das contas essas pessoas adoeciam e morriam. Já Stockdale, ele não dava prazo. Ele dizia, eu vou sair daqui. Eu não sei quando, não sei como, mas eu vou sair daqui. E ele suportou o insuportável porque ele tinha fé.
no resultado final, né? Sem ilusão sobre aquilo que ele estava vivendo no presente. Isso aqui é a Salomão na versão mais moderna possível. É uma esperança real, não é ilusão. É uma convicção de que você vai vencer. E isso, obviamente, combinado com a disposição de encarar a realidade, os fatos mais duros da realidade que você está vivendo. Então me fala aqui nos comentários se você já se pegou dizendo que até determinado mês ou ano as coisas iriam se resolver e você acabou se frustrando em algum momento. Comenta aí nos comentários, mas com sinceridade, eu quero ler o seu testemunho. E vamos aqui para a lição número 3. Persiga a sabedoria antes de perseguir a saída. E Salomão já escrevia: a sabedoria é mais valiosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara à sabedoria. E aqui que mora a pegadinha que derruba quase todo mundo. A maioria das pessoas que está endividada quer uma saída muito rápida. Ela quer um acordo rápido, ela quer um desconto, ela quer limpar o nome, mas ela não quer entender aquilo que colocou ela naquela situação. Ela não quer estudar o jogo antes de jogar. E é exatamente por isso que essa pessoa acabou voltando para as dívidas. E eu quero compartilhar com vocês uma crença que eu carrego faz anos, que é a seguinte: o que você não está vivendo hoje decorre de alguma coisa que você ainda não sabe. E se você já soubesse, você já teria mudado e já estaria vivendo a vida que você quer. E isso quer dizer que a sua situação financeira atual é o resultado das suas decisões, de tudo aquilo que você tem dentro de si, dos seus conhecimentos. E para você tomar decisões diferentes, você vai precisar de conhecimentos diferentes. Fez sentido? Então é hora de buscar novos conhecimentos para que você possa transformar a sua realidade. Você precisa de repertório. E se esse raciocínio está fazendo sentido para você, eu quero te convidar. Clica aqui para seguir esse canal, já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdos fresquinhos que vão te ajudar a sair das dívidas. E a lição número 4 é: seja diligente, tenha um plano e execute ele sem negociar. Salomão era direto. Os planos do diligente levavam à vantagem certa. Não a vantagem possível, mas a vantagem certa. Diligência não é apenas trabalhar duro, é trabalhar duro com método, com persistência e com um plano executado, sem procrastinar, sem esperar o momento perfeito, sem inventar desculpa para tudo aquilo que precisa ser feito hoje, agora. Então pensa comigo, você está endividado, o caixa é curto, você tem que tomar decisões difíceis, como por exemplo, sobre o que você vai pagar, o que você não vai pagar, como proteger o seu dinheiro, como se preparar para as negociações. E cada semana que você passa sem tomar uma ação é uma semana onde os juros estão correndo, os credores estão avançando e as suas opções estão diminuindo. Então a ação maciça nesse momento não é desespero, é ato de disciplina, é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você esteja sentindo pressão e mesmo sem saber se no final das contas vai dar certo. Mas é porque você precisa fazer, você tem que fazer e não negociar. E a diferença entre quem sai das dívidas e quem fica rodando é quem tomou uma ação contundente e com um plano. Então agora vamos falar da lição número 5. Escolha bem os seus conselheiros. E essa última é a que conecta tudo que nós falamos aqui. Salomão ensinava sobre a multidão de conselheiros. Ele falava que na multidão de conselheiros há segurança. Mas olha, cuidado. Ele não estava falando de quantidade, ele estava falando de qualidade. E aí eu te pergunto, quem que está aí ao seu redor? Com quem que você conversa sobre dinheiro? E olha, que tipo de conteúdo você tem consumido? Que vídeos você andou vendo? Lá no teu scrollado em rede social, aqui no YouTube? Que ambientes que você frequenta? Que conhecimentos que você está escolhendo colocar aí dentro da sua cabeça? E olha, se as pessoas mais próximas de você não têm os resultados que você quer, e se os conteúdos que você consome não estão te aproximando da vida que você quer viver, você está se cercando dos conselheiros errados. E tem um ponto que eu preciso falar aqui com muita clareza. Não adianta se cercar de conselheiros que conhecem eventualmente de finanças gerais. Porque se você está em um momento de crise financeira, você precisa de alguém que entende especificamente de recuperação financeira. Alguém que conhece o jogo do endividamento, que sabe como funcionam as relações com os credores, como proteger o caixa, como negociar lá na hora certa, do jeito certo. E é por isso que existe o método EJECT. O método EJECT não é um cursinho de finanças, de como acertar os números. É um protocolo específico construído para quem está em crise. E tem módulos que cuidam exatamente do seu comportamento, do mapeamento das dívidas, da proteção do seu caixa e como construir um orçamento que funciona em momentos de crise. E de como pagar com inteligência quando o dinheiro não cobre tudo. E de como negociar quando o momento certo chegar. No método EJECT, o módulo Conduta de General trata exatamente das lições 1, 2 e 5, que eu falei agora há pouco para você.
São as visão, mentalidade blindada, o papel das pessoas e dos conhecimentos certos ao longo dessa jornada. E os módulos Campo Minado, Caixa Forte, Método Base, Pagamento Seletivo e Operação Aliados são a diligência em plena ação. É o plano concreto que você executa passo a passo. E eu te recomendo ver o vídeo que explica em detalhes o método EJECT. O link está fixado aqui nos comentários e também em destaque dentro da descrição desse vídeo. E eu recomendo também que você siga esse canal. Aliás, isso já é um ato de iniciação da lição número 5. Afinal de contas, você já está escolhendo se cercar de conhecimentos sobre como sair das dívidas. São os conhecimentos certos. Faz sentido? Então, o resumo da obra. Salomão não ficou rico porque ele teve sorte. Salomão ficou rico porque pediu sabedoria primeiro e aplicou essa sabedoria com visão, esperança calibrada, conhecimento e, sobretudo, diligência. E também os conselheiros certos. Você não está endividado por azar. E não vai sair das dívidas apenas por dinheiro. Você vai sair quando mudar o que precisa mudar dentro de você. E quando tiver o protocolo certo. O método EJECT está com o link fixado nos comentários e é para quem está pronto para apertar o botão da verdade. E se você precisa de representação jurídica contra os bancos, eu tenho um link também de atendimento do meu escritório de advocacia que está fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Não são todos os casos que têm perfil para o nosso trabalho, mas se for o seu caso, nós teremos o prazer em te ajudar. Viver endividado pode até ser comum, mas não é normal. Você nasceu para viver uma vida próspera e abundante. Então, aperte o EJECT das dívidas, segue esse canal, ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos sobre como sair das dívidas. Eu quero que nós venhamos juntos aqui apertar esse botãozinho para fazer o seu EJECT das dívidas.